Olá, turma. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de informática. Esta aula estará gravada no formato podcast, onde terá mais conteúdo de imagem do que texto, para otimizar o tempo do vídeo e os dados. Os nossos objetivos são conhecer conceitos básicos de informática e computação, os fundamentos de hardware e arquitetura do computador, conceitos de software e também os componentes externos do computador. Comecemos com conceitos e história do computador. O computador não é nenhuma máquina milagrosa. Ele não tem nenhuma inteligência pré-definida. Na verdade, ele é uma máquina eletrônica capaz de processar dados em grande velocidade e capacidade. E os dados são qualquer elemento do mundo real, como números, valores, que podem ser classificados, calculados e, de alguma forma, eles são inseridos no computador, gerando, então, através do processamento, informações que apoiam a tomada de decisão. Em resumo, o computador facilita a vida do homem resolvendo os nossos problemas de forma rápida e precisa. O computador não surgiu de um dia para o outro. A história dele vem desde os primeiros elementos usados para calcular, que foi a base de todo o surgimento do computador. Então surgiram aí as primeiras engenhocas como o ábaco, as máquinas de calcular mecânicas, aqui datadas dos anos 1600, 1800, até chegarmos a um computador, primeiro computador eletroeletrônico, que era um computador muito grande, olha, 1930, 1940, tinha relés, engrenagens, pesava toneladas, ocupava uma sala inteira e com certeza não era nada fácil de operar. E a evolução do computador é marcada por gerações que tem muito a ver com a evolução da eletrônica. A primeira geração foi a geração do relé e da válvula, os componentes que tinham nesse computadorzinho grandão que a gente viu ainda agora. Então, esses componentes foram os primeiros componentes eletrônicos usados no computador. O relé é um interruptor eletromagnético e a válvula é um elemento de vidro, com uma capa de vidro. Ele tem um tamanho mais ou menos de um tubo de desodorante e era um elemento central de equipamentos eletrônicos na década de 30 a 50. Depois veio o transistor, que diminuiu bastante o tamanho das máquinas. Para você ter ideia, o transistor já tem mais ou menos o tamanho de uma unha, né? Tamanho de uma unha. E comparação com a válvula, que foi o seu antecessor, já foi um grande ganho de redução de tamanho. Depois veio o circuito integrado, que aí pelos idos de 1960, 70, conseguiu condensar dentro de uma única pastilhazinha milhares, centenas ou milhares de componentes eletrônicos, como o transistor e outros. E assim os computadores diminuíram ainda mais de tamanho. Até nós chegarmos ao microprocessador, que é o componente que marcou a evolução de todos os computadores e está presente em todas as máquinas até hoje, seja elas notebook, computador de mesa, mesmo o smartphone tem um microprocessador dentro dele. E ele nada mais é do que uma pastilha pequena, mais ou menos do tamanho de um biscoito recheado, bem mais fina, onde dentro dele tem milhões de componentes eletrônicos. Então, a ideia aqui é sempre diminuindo o tamanho, onde cada componente novo tem centenas, milhares ou milhões dos componentes que existiram antes. O hardware e o software. O hardware, a gente chama de hardware tudo aquilo que é a parte física do computador, todos os equipamentos, os acessórios, a parte elétrica e eletrônica do computador é chamada de hardware. Nós vamos conhecer mais sobre isso. E o software é toda a parte lógica que normalmente você não consegue pegar, você só olha o software através da tela do computador ou da tela do seu smartphone. Então o software é um elemento lógico. Na verdade, o software é um conjunto de sinais binários gravados ali no computador, que são, na verdade, as instruções para que ele funcione, para que ele realize as suas tarefas. E os computadores podem ser classificados conforme o seu tamanho, o porte ou a capacidade de processamento. Daí nós temos computadores chamados de supercomputadores, que nada mais são do que vários computadores reunidos num caixote.
Nós temos os computadores chamados de servidores ou mainframes, muito usados por empresas, são computadores de alto custo, na faixa de R$ 30.000 para cima, mas que são voltados mais para empresa com grande poder de processamento. E nós temos os computadores pessoais, que é o que nós costumamos ver nas casas, nas empresas, nas escolas. Sobre os computadores pessoais, nós temos no grupo dos não portáteis ou desktops esses três modelos: o desktop normal, o desktop compacto, que é um pouco menor do que o desktop normal, já se torna melhor para quem quer economizar espaço na mesa, por exemplo, ter uma estética melhor. E temos um menor ainda, que é o Tiny PC. O Tiny PC ele é um pouquinho maior do que a palma da mão e tem todas as funções e a potencialidade de um desktop normal. Evidentemente, o asterisco ali no não portáteis é porque você até pode transportar um Tiny PC de um lado para outro, mas o monitor, o teclado e o mouse já se tornam inconvenientes de você carregar, e daí prejudica a portabilidade. Já no grupo dos computadores pessoais portáteis, nós temos dois subgrupos. Alguns computadores que são possíveis de se usar para criar conteúdo, criar e consumir conteúdo, e outros aqui na parte de baixo que são mais voltados para o consumo de conteúdo. Primeiramente, o que é criar conteúdo? É você criar um texto, criar um vídeo, criar um trabalho, por exemplo, de engenharia, um trabalho escolar. Então, a criação de conteúdo é isso, é você criar, inclusive criar outros programas. Onde é que dá para fazer isso? Dá para fazer num notebook ou laptop. É claro, dá para fazer em todos os outros que nós vimos, os computadores desktop, mas dá para fazer no notebook. Nós temos também aqui os computadores de placa única, ou SBC, que é a sigla do inglês. Na verdade, eles são pequenas plaquinhas, eles não vêm completos e são mais adequados para pessoas com um pouquinho mais de experiência, porque você vai ter que saber como fazer a instalação ali do vídeo e até comprar uma caixinha. Normalmente eles não vêm nem com caixinha. Alguns já vêm com caixa, tá? Mas eles têm todas as funções de um computador normal. E temos também o Stick PC. O Stick PC ou o Computer Stick. São computadores que parecem um pendrive, só que um pouco mais largos e mais compridos do que um pendrive, e eles são conectados diretamente na entrada HDMI de um monitor. Esses dois computadores aqui, o computador de placa única e o Stick PC, eles funcionam com cartões de memória, eles não têm disco rígido dentro deles. Já os computadores para consumo de conteúdo, nós temos o tablet, o smartphone e o Palm Top, que hoje não é mais fabricado, foi substituído pelo smartphone. Então esses são mais voltados para o consumo, porque é mais difícil você criar um texto, criar um trabalho numa tela pequena de um tablet ou de um smartphone. Não é impossível, mas é um pouco mais trabalhoso, é claro, do que fazer num notebook ou num desktop, por exemplo. Agora, alguns trabalhos se tornam realmente impossíveis de você criar num dispositivo móvel, como os tablets e smartphones. O computador, ele é um dispositivo digital, diferentemente de outros dispositivos analógicos. O digital, ele já mostra para você o resultado e ele funciona com pulsos elétricos. Os analógicos, normalmente, ou eles são totalmente mecânicos ou elétricos e mecânicos. E o resultado deles é através da comparação, da analogia, da comparação de um ponteiro, por exemplo, de um filete de mercúrio, que é o caso aqui do termômetro. Então, os dispositivos digitais é onde faz parte o computador, são dispositivos eletrônicos. E como dispositivos eletrônicos, eles trabalham com energia elétrica, e a maneira que os inventores acharam para representar os números e todos os dados e informações é através desses pulsos elétricos que são chamados de bits. Então, um bit, ele é um pulso elétrico que só pode ter dois valores, 0 ou desligado, ou 1 ou ligado. Então, esses sinais são chamados de bits. E daí vem a palavra byte, que é um conjunto de 8 bits. Então, quanto mais bits você tiver, maior o número que você pode armazenar, ou mais informações você pode guardar. Daí vem a noção de memória do computador. O byte, na verdade, é a unidade básica de medida de memória do computador. E daí vem os submúltiplos do byte.
Quais são eles, os múltiplos do byte? São o kilobyte, o megabyte, o gigabyte e o terabyte. Então, 1 kilobyte tem mais ou menos 1000, o mega é mais ou menos 1 milhão, o giga 1 bilhão e o terabyte 1 trilhão de bytes. Então, dá para armazenar muita coisa em 1 terabyte, por exemplo. Os dados são representados no computador todos usando esses sinais que nós acabamos de ver aí, que são os bits. Então, como fica isso tudo no computador? Por exemplo, um número, normalmente ele fica lá dentro do computador em um formato binário. Esse aqui é a representação real do número 125, 01111101, que é 1 byte, ele ocupa 1 byte. Como é que fica uma letra? Uma letra, por exemplo, um caractere, uma letra ou um símbolo, por exemplo, um parênteses, ele ocupa 1 byte. A letra A, por exemplo, ela tem essa representação binária aqui, ó. São esses pulsos elétricos que ficam lá no computador. Já um áudio, por exemplo, um áudio, ele é, na verdade, a representação digitalizada de uma onda sonora. Então, o computador tem recursos próprios para digitalizar uma onda sonora, e quanto maior a qualidade do áudio digitalizado, você pode observar nas duas imagens, mais bytes você vai precisar para representar, mais bits e bytes. E aí, chegando na imagem, as imagens também são representadas com vários e vários bytes que representam os pontos, que são chamados de pixels. Você pode ver aqui, ó, nessa imagem como se fosse uma imagem ampliada. Cada pontinho, cada quadradinho desse aí é um ponto ou pixel. E assim toda a imagem é formada. E quanto mais ponto você tiver, mais qualidade terá a imagem e também mais bytes, né, mais memória você vai gastar. O vídeo, da mesma forma que a imagem, ele também é composto por vários pixels. A diferença é que um vídeo equivale a várias imagens sequenciadas, que a gente chama de quadros ou frames, e mais o áudio em um mesmo arquivo. Então o vídeo ele tem mais bytes ainda. O hardware e a arquitetura do computador. Essa imagem aqui é importante vocês sempre lembrarem, porque ela representa todas as partes que nós temos em um computador, seja ele um desktop, um notebook, um smartphone ou um tablet. Todos eles têm um cérebro, que a gente chama de unidade central de processamento, que é a sigla UCP ou CPU do inglês. Esse cérebro do computador, que é o processador ou a CPU, ele tem duas divisões. Uma divisão chamada unidade lógico-aritmética, que faz os cálculos e as operações lógicas, e uma unidade de controle. Como apoio, nós temos as unidades de entrada e as unidades de saída. As unidades de entrada são todos os elementos que a gente usa para inserir dados no computador, para dizer para ele o que nós queremos que ele faça. Enquanto as unidades de saída são aquelas pelas quais nós recebemos os resultados que o computador processou. Então, as principais unidades de entrada são o teclado e o mouse, e as principais unidades de saída são o monitor e a impressora. Nós veremos diversos elementos adiante. Já como apoio ao trabalho do processador, existe a memória, e nós temos dois tipos de memória aqui elencados. A memória principal, que é aquela que fica conectada diretamente nos circuitos do computador, na placa. Sem ela, o computador nem liga. E temos também a memória auxiliar, que essa memória auxiliar, ela pode estar dentro do computador ou pode estar também fora. É o caso do disco rígido, um CD, por exemplo, ou um pendrive. Qual a diferença entre as duas? A memória principal, como nós já dissemos, ela não pode ser retirada. Se você tirar, o computador nem liga. E outro detalhe dela é que ela é aquela memória usada para a execução dos programas. Quanto mais memória você tiver, mais programas você vai conseguir executar ao mesmo tempo. Então, o computador se torna mais potente, com mais memória. Porém, quando você desliga o computador, tudo que fica nessa memória é perdido. Por isso que ela é temporária. Ela é usada somente durante a execução e o processamento dos programas. A memória auxiliar não. Os dados ficam gravados lá.
mesmo quando você desliga. É o caso então do disco rígido, do pendrive. Então, os programas, na verdade, ficam instalados, ficam gravados na memória auxiliar. Eles são carregados para a memória principal enquanto você está executando, e depois que você desliga, eles somem da memória principal e ficam só lá na memória auxiliar, junto com os outros arquivos que você criou. A memória principal também tem uma característica que nós temos a memória ROM e a RAM. Ou seja, tem algumas memórias do grupo principal onde você não pode escrever. Essa é a memória ROM. Somente a memória RAM é aquela que é disponível para escrita, que é o mais comum. Então isso está presente em qualquer computador. E é importante observarmos qual o papel de cada um desses elementos no desempenho do computador. É claro que quanto melhor tudo aqui, quanto melhor, mais memória você tiver, quanto mais rápido for o processador e quanto mais memória auxiliar você tiver, melhor vai ser o computador. O importante é ter um conjunto perfeito. Os processadores, nós temos dois fabricantes principais, a Intel e a AMD. Da Intel, os principais modelos são esses aqui. Isso é importante se você for escolher comprar uma máquina para uso próprio ou até para o seu trabalho. Então, nesse gráfico nós podemos ver aqui as máquinas organizadas de acordo com o preço. Quanto mais para cima, mais cara, e quanto mais para a direita aqui, melhor o desempenho. Então é claro que quanto maior o desempenho, mais dinheiro a gente tem que desembolsar. As máquinas mais simples são os processadores do modelo Atom, Celeron e Pentium e o Core M. Essas máquinas, o Core M aqui já é mais voltado para dispositivos móveis, já está quase no nível intermediário. Mas são máquinas baratas, porém com desempenho bem básico. Quem quiser um computador já para um uso geral e por um tempo maior, é melhor investir numa máquina de uso intermediário, que seria um Core i3, que é o que eu recomendo para o uso geral para os estudantes ou mesmo quem vai trabalhar com o computador. Dependendo do seu trabalho, você vai precisar de uma máquina ainda mais potente. Então aí tem o Core i5, o Core i7, o Xeon e o Core i9, que aí é o top de todos. Importante destacar que cada um desses processadores tem as gerações, ou seja, a geração, como o Core i3, o Core i5 existe há muitos anos, nós temos o modelo mais recente, é o da 10ª geração, que é o mais potente. E o mais antigo é o da 2ª, 3ª geração, por exemplo. Então, muitas vezes, um Core i7 de 3ª geração pode ser pior do que um Core i5 de 10ª geração, por exemplo, ou de 9ª geração, ou até mesmo de um Core i3. Tá? É importante observar isso, principalmente se você for comprar um computador usado. Os novos, hoje, no mínimo, você vai encontrar nas lojas de 6ª geração em diante. 6ª e 7ª já são bem mais raros. O mais comum é a 8ª, 9ª e 10ª geração. Importante observar esse detalhe. Você sabe a geração por esse númerozinho que tem depois do modelo do processador. Assim que a gente identifica. Core i3 6006 é 6ª geração. Já do fabricante AMD, os nomes são outros. Os nomes dos processadores são o processador modelo série A, o Athlon, o Ryzen 3, o Ryzen 5, o Ryzen 7 e o Ryzen 9. E lá no topo tem uma série que é a série Threadripper, é uma palavra em inglês, né? E todos esses processadores são equivalentes aos da Intel, são bons processadores, são concorrentes diretos da Intel, e os concorrentes diretos da linha Core, que é a mais famosa da Intel, são exatamente os Ryzen. O Ryzen 3 concorre com o Core i3, o Ryzen 5 com o Core i5 e assim por diante. São máquinas muito boas, e daqui o que eu recomendaria para um usuário geral, de nível geral, seria o Ryzen 3, que é do nível intermediário. Aqui o gráfico está um pouquinho deslocado. Quanto às memórias, é importante nós notarmos que elas têm algumas diferenças, as memórias do computador. Quando falamos de memória, nós temos vários tipos de memória no computador. Aqui nós temos de baixo para cima. Quanto mais para baixo, aqui na base da pirâmide, maior a capacidade da memória.
porém mais lenta, né? E o custo por byte também é menor, ou seja, você paga um valor, pode até ser não tão barato para o seu bolso, mas o que você paga por byte é muito mais. É como comprar uma saca de arroz e comprar 1 quilo de arroz. Você compra uma saca, você ganha na quantidade. Então, é mais ou menos essa comparação. A fita magnética, então, é um exemplo de memória de armazenamento que é lenta, mas tem grande capacidade e um bom custo por byte. Aí vem o disco rígido, que é o elemento principal aí dos computadores, que tem uma grande capacidade também, uma velocidade já um pouco bem maior do que as fitas. Nós temos depois a memória flash, que é um chip eletrônico, uma memória usada em pendrives e cartões de memória. É uma memória que consegue manter os dados mesmo sem energia elétrica. Então, é o que é usado nos pendrives e cartões de memória. São rápidas, o custo por byte é acessível, a memória flash é muito mais rápida do que o disco rígido. Aqui está, por exemplo, o SSD, que é o último modelo de disco rígido. Na verdade, ele é o equivalente ao disco rígido, só que com memória de estado sólido, que é a memória flash. E aí vem a memória RAM, que é muito rápida, o custo byte é acessível, mas é bem maior do que as outras memórias. Então, se você for comparar, por exemplo, uma memória RAM de 8 GB, custa, por exemplo, quase o mesmo preço do que um disco rígido de 500 GB. Né? Aí temos memórias que você não compra em loja, que é a memória cache. Essas memórias só vêm dentro do computador, já instaladas lá na placa, você não compra elas em loja. Então, a memória cache é uma memória especial, está aqui a explicação dela, uma memória ultra rápida para armazenar os dados mais usados, evitando recorrer à memória RAM, então, como se fosse um intermediário. E os registradores, que são também memórias internas do computador, muito rápidas, porém de tamanho bem pequeno. Resumindo aqui as unidades de medida e grandeza que nós vimos até agora, nós vimos o byte, cujos múltiplos são quilo, mega, giga e o terabyte, que são medidas de capacidade de armazenamento. A medida de velocidade do processador e do computador é medida em hertz. Nós temos o megahertz e o gigahertz. Então, quanto maior o númerozinho lá de gigahertz, mais rápido é o processador do computador. E temos a velocidade de transferência de dados, que é bits por segundo. Isso aí é a velocidade da internet, é a velocidade dos seus dados aí do celular. Então ela é medida em bits por segundo. E os múltiplos, na verdade, são esses aqui. Ó. Lá no slide anterior nós vimos em 1000, mas na verdade é 1024. Então é um pouquinho mais do que 1000, do que 1 milhão, do que 1 trilhão, 1 bilhão, tá? Basicamente isso. E resumindo, quem é que ocupa mais memória no computador? O texto, gente, ocupa de 10K a 20 MB por arquivo. Então, o que menos ocupa espaço na memória e nos discos dos computadores são os textos. Já imagens e fotos já ocupa bem mais. Uma imagem ou uma foto tem de 10K a 10 MB por arquivo. Então, daí a resposta do porquê que imagens e áudios e vídeos seriam o que mais enche o celular das pessoas, porque de fato é o que mais ocupa a memória. Não são as mensagens lá do WhatsApp, não. Na verdade são as imagens, as músicas, as mensagens de áudio e principalmente os vídeos. Um áudio tem de 3 MB a 20 MB por arquivo e o vídeo tem de 10 MB a 3 GB por arquivo. A diferença é que você tem muito mais arquivos de imagem, áudio e vídeo do que texto. Daí por isso que eles ocupam muito espaço. E outro detalhe é, quanto maior a qualidade da imagem, da música ou do vídeo, maior o tamanho do arquivo que é usado para armazenar eles. Esta aula será dividida em 2 módulos. No próximo módulo, nós veremos os dispositivos externos do computador, também chamados de periféricos. Até a próxima!